Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. No livro de vocês, página 111, nós vamos iniciar a nossa aula entendendo o que seria o ciclo celular, né? O que é esse ciclo celular? O ciclo celular ele é um período que vai do surgimento de uma célula por divisão até que a sua própria célula ela se divida em duas partes, e aí nós chamamos de ciclo celular. Vocês podem observar aqui que ele tem duas etapas, que é a intérfase e a divisão celular. Né? Nós temos aqui o ciclo celular. Nesse ciclo celular, nós vamos ter a intérfase e vamos ter a divisão celular propriamente dita. A divisão celular ela pode ser a divisão por mitose ou divisão por meiose. No caso, hoje, nós vamos entender a mitose. Na próxima aula será meiose. Então, a primeira coisa que nós podemos observar aqui, né? Nós temos aqui algumas fases desse ciclo celular. Aí nós temos essa imagem, que tem ela no livro de vocês, dizendo para nós primeiro o que seria cada uma dessas fases. Temos aí que a intérfase é um período que a célula ela vai estar apresentando uma intensa atividade. A intérfase ela vai vir antes da mitose, ela é dividida em 3 fases, que é a G1, a S e a G2, né? E essas fases elas vão estar bem detalhadas aqui nessa imagem. Nós também temos a definição de mitose. O que seria mitose, né? A mitose ela vai ser um tipo de divisão celular que ela vai estar resultando na formação de 2 células filhas, tá? E ela vai estar apresentando o mesmo número de cromossomos que a célula mãe. Aí nós temos que a mitose, tanto a mitose como a citocinese, ela vai estar durando menos de 1 hora. Então, o que acontece, né, durante esse período aqui, esse rosa, que é da divisão celular aqui, todo esse processo aqui, ele vai estar durando menos de 1 hora. Todo o restante do processo, né, todo o total do ciclo celular, que são os outros 95% do tempo, vai estar no período da intérfase. E assim, nesse período da intérfase, ele é subdividido em 3 fases. Que fases são essas? G1, S e G2. E o que seriam essas fases, né? Pois é, a fase G1 vai ser quando cada cromossomo ele vai conter apenas uma molécula de DNA. Essa fase que ela vai estar precedendo a intérfase. A fase S, ela vai ocorrer a duplicação do DNA. E a fase G2 vai ser quando os cromossomos eles já estão constituídos por 2 cromátides irmãs, né? Cada uma delas contendo uma molécula de DNA. E lembrando que as cromátides irmãs, elas vão ter a mesma quantidade de DNA que a célula mãe, tá? A mitose, ela é um processo de extrema importância aí para as células, principalmente as células chamadas de células somáticas. O que são as células somáticas? São todas as células do nosso corpo, são chamadas de células somáticas. Então, esse processo, ele é muito importante para essas células. Por quê? Porque nós vamos verificar a regeneração de algumas células, a duplicação aí de outras que são necessárias para manter todo o nosso corpo em equilíbrio, né? Com tudo funcionando como deve ser. Nós vimos que a mitose, ela tem 4 fases. A mitose tem 4 fases, né? Quais são essas fases? Nós vamos ter a metáfase, que é a primeira fase. Nós vamos ter a anáfase, a telófase. Aí nós vimos aqui que na metáfase, por exemplo, qual o evento, né, importante que nós vamos observar aí? Que o posicionamento dos cromossomos. Onde é que eles vão estar posicionados? Eles vão estar posicionados, gente, na região que nós chamamos de região equatorial do fuso acromático. Já na próxima fase, que é na anáfase, nessa fase ela vai estar a prófase e a metáfase, essas 2 fases, preparando a célula para a divisão. Então, vai acontecer o quê? A separação
das cromátides irmãs. Elas vão estar sendo puxadas para os polos opostos. Nós chamamos essa fase de encurtamento dos microtúbulos. Na telófise, ela é a última fase da mitose. Nela, o que vai estar acontecendo? Né? Os cromossomos eles vão estar se descondensando. As novas cariotecas elas vão se reorganizar ao redor de cada conjunto cromossômico que estava separado e vão se reconstituindo aí 2 novos núcleos. Mas nós temos a citocinese. Então, nessa citocinese, ela vai estar, durante a organização dos núcleos, né, que são chamados depois de núcleos filhos, eles vão estar desagregados e vão iniciar essa citocinese, que é um processo de divisão do citoplasma. Então, a citocinese é a divisão do citoplasma. Então, vamos para a atividade. Bom, nós temos aqui a seguinte questão. Na metáfora, né, aliás, entre as frases a seguir, em relação à divisão celular por mitose, uma é incorreta, aponte-a. Né? Então, nós temos aqui o seguinte enunciado. Entre as frases a seguir, aí está falando em relação à divisão celular por mitose, uma dessas proposições está incorreta. Quer dizer que todas as demais estão corretas. Qual dessas alternativas vocês acham que é a alternativa que está incorreta? Aí nós temos aí o item A. Diz que é incorreto dizer que na metáfase todos os cromossomos, cada um com 2 cromátides, encontram-se no equador da célula em maior grau de condensação? Então, gente, para resolver uma questão como essa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é destacar as palavras-chave, tá? Então, em relação à divisão por mitose. Então, a gente vai ter que lembrar da divisão por mitose. O que mais que a gente precisa saber? Que o comando da questão, o que a questão quer de você? Ele quer que você aponte uma alternativa que está incorreta. Então, o problema quer que você faça isso. Aponte uma que é incorreta. Então, o que você vai fazer? Eu tenho essa imagem aí para vocês, né? Que é a metáfase. Olha aí, ó, o que está acontecendo. Tá assim, ó. Aí nós temos o item A. O item A diz assim, ó, na metáfase, todos os cromossomos, cada um com 2 cromátides. Aí vocês observem aqui essa animação. Nós temos cromossomos? Sim. Cada um desses cromossomos tem 2 cromátides? Sim, professora, tem 2 cromátides. Eles estão se encontrando no equador da célula em maior grau de condensação. Olha aqui, observe a imagem dele. Está assim? O item A é verdadeiro. Aí o item B diz assim, ó. A célula mãe dá origem a 2 células filhas com metade do número do cromossomo. Verdadeiro ou falso? A célula mãe vai dar origem a 2 células filhas, só que vai ter só a metade dos cromossomos. Verdadeiro ou falso? Então, olha, essa alternativa, gente, ó, o que você tem que lembrar? Ela é falsa. Por quê? Porque a mitose, o que é mitose? É um tipo de divisão celular que resulta na formação de 2 células filhas que estão apresentando o mesmo número de cromossomos que a célula mãe. Então, a alternativa incorreta é o item B, porque ele está dizendo que só tem a metade do número dos cromossomos, e não é verdade. Então, as 2 células filhas com metade do número de cromossomos é falsa essa alternativa. Então, para você gabaritar essa questão, você teria que lembrar disso, tá? Então, as demais alternativas estão corretas. As células filhas são idênticas às células mães, verdadeiro. A ocorrência nas células somáticas, elas ocorrem tanto nas células somáticas quanto tanto de animais como de vegetais, isso é verdadeiro. É um processo muito importante para o crescimento do organismo, também é verdadeiro. A nossa próxima questão diz o seguinte: analise os eventos mitóticos relacionados a seguir. Aí nós temos 4 eventos, certo? 4 eventos. O enunciado aqui, o problema, ele quer saber o quê? Ele quer saber qual das alternativas indica corretamente a sua ordem temporal, ou seja, o que vai acontecer, né? Nós temos esses eventos acontecendo e ele quer saber qual é a ordem certa que acontece cada um desses eventos. Vamos analisar essas questões. Bom, nós temos aqui o comando da questão. O comando da questão quer que você indique
corretamente a ordem temporal. Quando falo em ordem temporal, é a ordem que acontece os eventos. Então, vamos lá. O primeiro evento que acontece realmente é o desaparecimento da membrana nuclear, certo? Esse evento, ele vai marcar o final da prófase e também o desaparecimento da carioteca, que é a membrana nuclear, sendo que o número 1 está correto, né? É o primeiro evento que acontece na divisão celular, é o desaparecimento da membrana nuclear. Anotaram? O primeiro evento é o desaparecimento da carioteca. Qual o segundo evento, professora, que acontece na divisão da mitose? O segundo evento que acontece é o posicionamento dos cromossomos na região mediana do fuso, né? Então, essa etapa é o que nós chamamos de metáfase, e nós já discutimos aqui na questão anterior. Então, vai acontecer o posicionamento dos cromossomos na região mediana do fuso. Nós vimos agora na questão anterior, né? Essa discussão aqui. E o terceiro evento vai ser a divisão dos centrômeros. Depois que os cromossomos eles estão pareados na região mediana ou região equatorial do fuso da célula, do núcleo celular, o que vai acontecer? Vai acontecer a divisão dos centrômeros. Então, após a formação da placa equatorial, entra em ação a enzima que ela é responsável por quebrar as ligações que mantém esse. É o terceiro evento. E o último evento é a separação das cromátides irmãs, que ela vai possibilitar que essas cromátides elas migrem para os polos do fuso. Por que acontece essa migração? Elas precisam estar distantes umas da outra para que ocorra, então, essa divisão do núcleo e, posteriormente, a citocinese, que é a divisão do citoplasma, tá? Então, a alternativa correta, como já colocaram aí no chat, é o item D, né? Próxima questão análise de gráfico. A maioria, né, das pessoas tem muita dificuldade de analisar gráficos, né? A análise de gráficos, gente, ela é difícil, mas então vamos aqui. Nós temos o seguinte gráfico, né? O gráfico aqui vai estar mostrando o teor de DNA em determinado tempo. Então, o gráfico ele vai mostrar a variação na quantidade de DNA de uma célula somática. Se é célula somática, eu já sei que se trata de um evento da mitose, né? Então, o gráfico ele vai mostrar a variação da quantidade de DNA de uma célula somática durante as diversas fases de sua vida. Nesse gráfico, a mitose propriamente dita e a intérfase correspondem, respectivamente, aos períodos de tempo. Olha lá, você tem que saber aqui, no gráfico, você tem que encontrar no gráfico a mitose, ou seja, quando está acontecendo a mitose e a intérfase, né? Como é que você vai observar aqui? A gente viu que a mitose, ela vai estar acontecendo no período menor, né? E a intérfase, ela vai pegar 95% aí do tempo. Então, analisando aí, qual a alternativa que vocês acham que é correta? O comando da questão, ele quer que você saiba essas fases. Já respondi, né? Já foi. Então, gente, ó, nós vemos que o item A, ele diz que 4 e 6 vai estar correspondendo à mitose. 4 até o 6. Olha, esse períodozinho aqui é menor e vai estar numa atividade bem menor. Olha aqui, ó. É só nesse período aqui. É só esse teor de DNA vai estar menor. Quando o teor de DNA vai estar lá em cima, nós estamos falando da intérfase, que ele vai estar em uma intensa atividade. Então, a alternativa correta aí é item A. Então, era só até aqui que eu tinha trazido para vocês. Vou me despedindo de vocês aqui. Um grande abraço a todos vocês. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.